Devido à repercussão do vídeo sobre a ceia do Senhor, a gente decidiu ir mais fundo. Porque não basta dar opinião, a verdade precisa ser mostrada com provas. Então aqui vai. O que você conhece hoje como ceia, seja na Igreja Católica ou na Evangélica, não tem quase nada a ver com o que os primeiros cristãos viviam. Não acredita? Vamos para a Bíblia primeiro. Lá em Atos capítulo 2, diz que os irmãos perseveravam no partir do pão, e que eles partiam o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Isso era a ceia. Eles comiam juntos. Não era um ritual no altar. Era uma refeição em família. Em 1 Coríntios 11, Paulo escreve uma das exortações mais fortes da Bíblia. Ele diz: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. E por quê? Porque cada um comia por conta própria. Uns se empanturravam, outros passavam fome. Paulo não estava descrevendo uma cerimônia simbólica. Ele estava falando de uma refeição real, de gente que trazia comida, vinho e partilhava com a comunidade. E olha o que ele diz em 1 Coríntios 11, 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A maioria pensa que Paulo está dizendo que a pessoa tem que estar santa, pura, sem pecado, para tomar a ceia. Mas Paulo não está falando de santidade individual. Ele está falando de discernir o corpo de Cristo, que é a comunidade, a igreja viva. O erro não era tomar a ceia em pecado. O erro era não enxergar o irmão ao lado. Agora anota aí. Em Judas, verso 12, ele fala das festas do amor, no grego chamadas de ágapes. Essas festas eram a ceia do Senhor. Era assim que os cristãos celebravam, com comida de verdade, partilha real, todos juntos, sem altar, sem sacerdote. Agora vamos para a arqueologia. Existe uma pintura antiga dos séculos II, nas catacumbas de Priscila, em Roma. É conhecida como Fractio Panis, ou o partir do pão. Sabe o que ela mostra? 7 pessoas sentadas em volta de uma mesa, com pão, vinho e peixe. Estão partilhando juntos. Não tem púlpito, não tem padre, não tem cálice consagrado. É uma ceia, de verdade. Isso está lá, debaixo da terra, preservado como testemunho da prática original dos cristãos, antes da religião tomar conta. Mas aí veio o Império Romano. No século IV, com Constantino, o cristianismo virou religião oficial do Estado. Aí acabou a comunhão. Nasceram as catedrais. Surgiram os altares, as vestes, os títulos, os rituais. E a ceia que era vivida entre irmãos foi confiscada pela instituição. Só o padre podia servir. Só quem estava em comunhão com a igreja oficial podia participar. Começaram a dizer que o pão virava o corpo literal de Cristo. Criaram o medo, a culpa, o controle. No Concílio de Laodiceia, por volta do ano 363, os líderes proibiram as festas ágape dentro das igrejas. Isso está registrado. O que era mesa virou palco. O que era pão partilhado virou hóstia. O que era evangelho virou liturgia. E agora segura essa. Quando veio a Reforma Protestante, no século XVI, a ceia continuou sendo liturgia. Lutero ainda cria na presença real no pão. Calvino via a ceia como símbolo espiritual. Zwinglio dizia que era só um memorial. Mas nenhum deles devolveu a ceia para o povo. Nenhum deles disse: voltem às casas, voltem à mesa. Sabe o que aconteceu? As igrejas evangélicas herdaram a estrutura católica, só trocaram a linguagem. Tiraram a hóstia e colocaram um pedacinho de pão. Tiraram o padre e colocaram o pastor. Mas mantiveram o mesmo formato: culto, liturgia, ritual, exclusão. Hoje em dia, em muitas igrejas evangélicas, a ceia virou um momento de constrangimento. Você ouve coisas como: examine-se a si mesmo, e se não estiver em comunhão com a igreja, não participe. Só para membros batizados. Mas isso nunca existiu no Novo Testamento. Jesus partiu o pão com Judas à mesa. Paulo corrigiu quem excluía os pobres. A ceia não era sobre merecimento. Era sobre memória, não era sobre pureza.
Era sobre comunhão. E aí fica a pergunta: quem tirou o povo da mesa? Quem transformou a ceia em cerimônia? Quem trocou a comunhão pela performance? A resposta é simples: a religião institucionalizada. Seja católica ou evangélica, ela se alimenta de liturgia. Porque liturgia se controla. Mas mesa se vive. A ceia do Senhor foi traída quando virou ritual. Porque ela nasceu como gesto de amor, memória da cruz, corpo repartido na vida real. Se quisermos voltar à presença de Cristo, precisamos voltar à mesa. Não à mesa da frente da igreja, mas à mesa entre irmãos. Sem medo, sem hierarquia, sem filtro. Só pão, vinho, memória e graça. Porque foi isso que ele deixou. Não uma liturgia, mas uma mesa.